Hoje a gente tem em mãos um material, olha, riquíssimo. São trechos do livro O Sucesso é Treinável, organizado pelo Joel J. Isso mesmo. E o livro combina experiências, aprendizados de 20 mentorados dele, sabe? Pessoas de áreas e trajetórias bem diferentes. Uhum. E a ideia central que costura tudo isso, qual é? É que o sucesso, bom, seja lá como cada um defina, né? Não é um raio que cai do céu. Não é sorte, né? Exato. É algo que se constrói com método, com mentalidade, com ação. Exatamente. E o desafio interessante aqui é justamente essa diversidade toda. São muitas histórias, né? Histórias de superação, de falência, de gente que fez transição de carreira, Sim. busca por equilíbrio, outros que construíram métodos próprios. Então, a nossa tarefa hoje é mergulhar nessas perspectivas e tentar extrair, assim, os fios condutores, sabe? Os padrões, as lições que mais impactam, né? Isso. Sobre como cultivar o próprio sucesso. A gente não vai conseguir cobrir os 20 autores, claro, ficaria superficial demais. Com certeza. A ideia é focar em alguns temas-chave que emergem com força dessas histórias. É ótimo plano. E um primeiro tema, assim, fundamental que salta aos olhos é a própria definição de sucesso. E a mentalidade, né? A mentalidade necessária para buscar isso. O Alisson Costa, um dos autores, já começa questionando essa ideia de um sucesso padrão, sabe? Ele defende que, olha, tanto alguém com uma vida mais estável, mais rotineira, quanto alguém com, sei lá, grande prosperidade financeira, ambos podem se sentir bem-sucedidos. O ponto é se essa realidade está alinhada com as próprias escolhas da pessoa. A frase dele é ótima. Sucesso é um estado de espírito. Dá o tom, né? E o ponto crucial aí é a autonomia dessa definição. O Costa alerta muito para o perigo da comparação, né? Aquela velha história da grama do vizinho sempre mais verde. Ah, sim. Clássico. E ele usa uma metáfora excelente. Não existe grama autocortável ou autorregável. Quer dizer, qualquer que seja o jardim que a pessoa queira cultivar, vai exigir esforço pessoal. Não tem mágica. Não tem. Ficar só olhando para o lado, se comparando, mas sem agir no próprio terreno, isso pode gerar frustração, pode paralisar. E ele até descreve um ciclo vicioso perigoso que pode surgir disso, né? A frustração leva à procrastinação, que gera mais insucesso, que aí alimenta mais frustração. Um ciclo negativo mesmo. Pois é. E o antídoto para isso? A ação. Ele fala num balé da paixão e das vitórias que acontece quando a gente se move. Libera aqueles hormônios positivos, endorfina, dopamina. Isso. E aí cria um impulso para continuar. Mas, bom, nem sempre é fácil lidar com a pressão, né? A Gabi Abaracon, ela traz uma perspectiva complementar bem interessante sobre a ilusão do controle. Sim. A Gabi Abaracon relata como essa tentativa de controlar tudo, sabe? Principalmente as emoções, levou ela ao esgotamento, físico e mental mesmo. A virada dela veio quando ela aceitou o descontrole que faz parte da vida, né? E focou no autoconhecimento como ferramenta principal. Aceitar o descontrole. Ela argumenta que se conhecer profundamente é a base. Para quê? Para definir o sucesso pessoal, para encontrar motivação de verdade e, principalmente, para lidar com as adversidades que sempre vêm de forma mais leve. Não é não ter planos, então. Não, não é isso. É ter flexibilidade. É ter resiliência quando as coisas, não saem como esperado, né? Faz sentido. Essa aceitação do descontrole parece até libertadora. E tem um outro aspecto da mentalidade que a Rose Job aborda que é quase o oposto da arrogância. É o medo de ser grande. Interessante isso. Medo de se destacar. Parece contraintuitivo, né? Mas ela observa que algumas pessoas se contentam com menos por medo das responsabilidades que vêm junto, ou por acharem que a ambição é falta de humildade, ou simplesmente por não se sentirem capazes, sabe? É um ponto sutil, mas muito importante. A Rose Job argumenta que essa autolimitação muitas vezes vem da falta de clareza sobre o que a pessoa realmente quer, ou da falta de autorresponsabilidade. Assumir a bronca, né? Exato. A trajetória dela numa multinacional mostrou que clareza, foco, disciplina e, isso aí, assumir a responsabilidade pelos próprios resultados foram essenciais. Ela reforça que sucesso não vem pronto, exige treino,
Exige uma decisão consciente de buscar o crescimento, de superar esse medo de não dar conta. É uma decisão atisa, então. Sim, porque, como ela mesma diz, não decidir também é uma decisão. E geralmente é a decisão de ficar onde está. Impactante. Fica claro, então, que, bom, definir o próprio sucesso e ajustar a mentalidade são passos iniciais cruciais. Mas como é que transforma isso em resultado? Aí entra o segundo grande tema que emerge forte. A importância de construir métodos, rotinas. O Scheiser Lima fala muito sobre isso. Ele conta que, no início, ele desistia fácil. Por quê? Falta de um processo claro. E o interessante na história do Scheisteder é que ele percebeu que ter muitos planos acabava diluindo o foco. A solução que ele encontrou foi se concentrar no plano A. Focar em uma coisa. Isso. E outro ponto-chave que ele destaca é a importância da execução para o aprendizado. Ele diz que é só depois de colocar a mão na massa, de fazer, que as falhas ficam claras e aí podem ser corrigidas rápido. Menos análise, mais ação. É um argumento forte contra a paralisia por análise, né? Agir, mesmo que de forma imperfeita no começo, acelera o aprendizado e a correção de rota. Entendi. E a rotina dele parece bem estruturada. Ele menciona usar a matriz de Eisenhower, aquela ferramenta que ajuda a separar o urgente do importante, né? Exato, para priorizar. Além de práticas como meditação, exercícios, leitura e até ensinar algo novo para alguém todo dia, para reforçar o próprio aprendizado. É uma abordagem bem disciplinada, né? Sim, bem disciplinada. E o George Jean Papagiorgio reforça essa ideia de método com um mantra. Quem tem meta tem método. Ele conta a história de como criou o primeiro congresso online de trade marketing no Brasil. Uau! Ele teve a visão, a meta clara. Teve a motivação, aí ele foi atrás do método. Estudou, achou uma mentora e aplicou disciplina intensa. Ele até sistematiza isso nos 6 M's. Ah, os 6 M's, quais são? Meta, motivação, método, muita disciplina, que ele diz ser o mais importante de todos, métricas para poder medir e mentor. É uma estrutura bem lógica, bem clara. Parece bem completo, sim. Mas nem todo mundo funciona bem com rotinas tão rígidas, né? Ou com metas tão grandiosas logo de cara. A Larissa Lima traz uma abordagem diferente, com os tais mini hábitos. Exato. E a história dela é poderosa porque vem de uma luta pessoal dela contra a bulimia. Ela percebeu na pele que metas radicais geralmente falham. A analogia que ela usa é ótima, é com um karatê. Ninguém vai da faixa branca direto para preta. Tem que passar por cada faixa, né? Claro, um passo de cada vez. Com hábitos é a mesma coisa. A solução, então, são os mini hábitos. Começar com a ação mais fácil possível que esteja relacionada ao hábito que se quer criar. E ir progredindo lentamente. Tipo, Começar fazendo só uma flexão por dia, em vez de já tentar ir para academia 1 hora direto, sabe? Começar pequeno. Isso cria um ciclo de pequenas vitórias que vai aumentando a confiança e a motivação. faz muito sentido. Contrapõe um pouco aquela ideia de que precisa ser uma transformação radical e imediata. O segredo estaria mais na constância dos pequenos passos. Exatamente. E falando em passos, bom, muitos desses caminhos envolvem tropeços, quedas, né? O terceiro grande tema que aparece é justamente esse: como lidar com falhas, com adversidades. A história da Daniele Martins em vendas é um exemplo forte disso. Sim, a Daniele conta que, após um grande fracasso profissional, ela fez uma autoanálise, assim, brutalmente honesta. O que ela percebeu? Percebeu que falava demais, ouvia de menos o cliente e estava mais focada na meta dela do que na necessidade real de quem estava comprando. Essa clareza sobre o próprio erro permitiu que ela iniciasse o que ela chama de jornada intencional de progresso diário. E aí ela desenvolveu habilidades específicas, né? Isso, o trio de habilidades mestras: comunicação eficaz, conexão genuína e persuasão inteligente. E ela frisa que a ordem é importante. E tem aquela história marcante do cliente, o Holdson. O Zé, que faleceu pouco depois de comprar um seguro de vida com ela. Aquilo foi um marco para ela entender a fundo a importância da conexão genuína. Mudou tudo para ela. Mudou. Ela decidiu que nunca mais colocaria a venda acima do benefício real para o cliente. E o interessante é que isso não só a tornou mais ética,
como a fez ter muito mais sucesso. Mostra bem como um fracasso, quando bem analisado, pode ser um catalisador potente, né? Totalmente. E essa capacidade de se recuperar, de aprender com o erro, isso é resiliência, né? Algo que também é central na história da Drica Ricci. Ela enfrentou uma tempestade perfeita, como se diz. Nossa, sim. Abriu o negócio bem na crise de 2008. Estava grávida, endividada, recebendo um monte de críticas, um cenário desolador mesmo. E o que a tirou do fundo do poço? Qual foi a virada? Foi a percepção de que ela estava no ambiente errado, cercada das pessoas erradas e pensando errado. A frase "você pode tudo menos desistir" virou o norte dela. Mas não é só teimosia, né? Não, ela redefine persistência. Não é teimosia cega. É saber lidar com a ansiedade enquanto os resultados não vêm e ter resiliência para se adaptar às mudanças, às tempestades. A mudança de ambiente e de mentalidade foi crucial para ela. Ela parou de dar ouvido às críticas destrutivas e focou na construção diária, valorizando cada micro-vitória. Essa ideia de resiliência extrema também aparece forte na trajetória do Henrique Eduardo. Ele realmente foi ao fundo do poço, né? Falência, dívidas, luto, doença na família, problemas de saúde dele mesmo. Situação limite. E a primeira lição que ele tirou foi dura. Para se ter um negócio, é necessário entender de negócios. Exato. Faltava base. Ele percebeu que faltava um porquê forte para continuar. Faltava clareza de objetivos e faltava recusa em ficar na média, em se contentar com pouco. E como foi a virada dele? A virada veio com um plano bem pragmático. Renegociar as dívidas, definir metas SMART, bem específicas, trabalhar intensamente e usar todo o tempo livre para aprender. Ele ouvia podcasts até no trânsito. O método dele envolveu autoavaliação constante, priorização diária com aquela pergunta: qual é a única coisa que preciso fazer hoje? Criar hábitos consistentes e revisar sempre. É um exemplo incrível de como, mesmo em situações extremas, um plano e muita determinação podem reverter o quadro. Realmente inspirador. E a Thaís Ribeiro? Você mencionou que ela fala sobre antifragilidade. O que é isso exatamente? Sim, ela se inspirou no Nassim Taleb. Antifragilidade é um conceito que vai além da resiliência. Não é só resistir a choques, a problemas. É mais que isso. É a capacidade de melhorar com eles, ficar mais forte depois da pancada. Ela viveu isso na prática quando passou pela perda do pai e, mesmo assim, conseguiu seguir adiante e realizar um evento profissional importante logo depois. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, parece que fortaleceu a determinação dela, a capacidade de realização. Entendi. Sair mais forte da crise. Isso. E ela também menciona algo forte. A importância de queimar a ponte da segurança do emprego anterior, da CLT, para se comprometer totalmente com o novo caminho que ela escolheu. Queimar a ponte é uma imagem poderosa sobre comprometimento, né? Tudo isso reforça muito a ideia de que o sucesso é treinável sim, mas definitivamente não é fácil. Não mesmo. E um quarto tema que parece ajudar muito nessa jornada é a busca por apoio. Mentores, ambientes positivos. O Fábio Cestini é bem direto sobre isso, né? Muito direto. A frase dele é taxativa. Quem treina mais e com os melhores chega mais rápido ao objetivo. Ele acredita muito do sucesso do negócio online dele aos mentores que teve, o Bruno Pinheiro e o próprio Joel J. Ele acredita que sozinho ele não teria chegado lá. Destaca muito o valor da orientação, né? Sim, de aprender com quem já trilhou caminhos parecidos, quem já errou e acertou antes. E o Nelson Lee também fala sobre a importância do ambiente, certo? Ele conta que se sentia travado pela autossabotagem. Exato. E usava a origem humilde como desculpa. Uma perda financeira o levou a buscar autoconhecimento, ele menciona a PNL, a programação neurolinguística, mas foi um ambiente específico, um curso que deu um empurrão final para ele agir. Sim, um ambiente certo pode ser um catalisador poderoso mesmo. Estar cercado de pessoas com objetivos parecidos, gente que te desafia de forma construtiva, que te apoia. Isso pode fazer toda a diferença para superar crenças limitantes e finalmente entrar em ação. Faz sentido. O Nelson Lee também enfatiza a congruência, fazer o que se fala, e a consistência, que é algo que muitos autores batem na tecla.
E ele menciona a PNL como uma ferramenta importante de autoconhecimento para ele, que o ajudou a entender a conexão mente-corpo e a focar mais no presente e em buscar soluções em vez de ficar remoendo problemas. Então, juntando tudo isso, parece que o caminho para um sucesso treinável, digamos assim, envolve primeiro definir o que ele significa para cada um, né? Fundamental. Ajustar a mentalidade. Construir um método ou uma rotina, seja ela mais rígida ou baseada nesses mini hábitos. Desenvolver resiliência para lidar com os fracassos que vão acontecer. E, inevitavelmente, E, idealmente, buscar mentores e ambientes que impulsionem o crescimento. É mais ou menos por aí. é uma ótima síntese. Exatamente. O livro, através dessas histórias todas, não dá uma fórmula mágica, um passo a passo único, mas oferece um conjunto de princípios, de estratégias que podem ser adaptadas à realidade de cada um. Certo? A mensagem que corre forte é que, independentemente do ponto de partida, da área de atuação, das dificuldades que a pessoa enfrentou ou enfrenta, é possível construir um caminho de sucesso. Mas como? Através de aprendizado contínuo, esforço direcionado, muito autoconhecimento e ação consistente. Não é sobre sorte, é sobre treino e intencionalidade. É uma mensagem poderosa e, de certa forma, até democrática, né? O potencial está ali, esperando para ser trabalhado. As ferramentas, os exemplos estão disponíveis, como a gente viu nessas histórias. A questão é começar. É o ponto-chave. E talvez para quem nos ouve, a reflexão final possa ser justamente essa. Considerando a importância do treino, do método, da resiliência, da ação deliberada que a gente viu em tantas histórias aqui, qual seria uma única pequena ação, talvez um mini hábito mesmo, que poderia ser iniciada hoje? Algo para dar o primeiro passo em direção àquela definição pessoal de sucesso que a pessoa construiu. Algo concreto, sabe? Para sair só da reflexão e ir para a prática. Uma excelente provocação para a gente encerrar, muito bom. Obrigado por nos acompanhar nesta análise mais focada, buscando profundidade, em vez de só listar nomes e ideias. Esperamos que os insights que a gente extraiu dessas jornadas tão diversas sejam úteis e, quem sabe, inspiradores.